O site do Serasa informa que, em agosto de 2025, o Brasil apresenta um número de 78,8 milhões de pessoas com dívidas. Olá, gente! Estamos começando mais um episódio do podcast Trilhando nas Ideias e o tema de hoje é dívidas. Aqui quem fala é Maiara Santana David Bispo. Gabriela Penalva. e vamos nessa. E aí, gente, vamos começar por onde? Quem é que aí Qual tá com o dívida? nome no SPC? Bom, eu gostaria de iniciar trazendo uma pergunta. O que é uma dívida? O que é uma Eu acho dívida? que essa pergunta acaba sendo feita dessa forma, né? Ficar uma coisa muito abrangente, porque dívida pode ser várias coisas. Verdade. A gente pode dever um carro, pode dever uma comida, pode dever um abraço, pode dever um soco na cara, não sei. De vez em quando acontece. Então, E uma questão que eu gostaria de trazer quando a gente fala de dívida financeira seria: até quando nós vivermos, nós teremos dívidas para pagar, dívida de comida, dívida de casa, dívida de tudo pela nossa sobrevivência. a gente nunca para de dever, né? Pois é, enquanto a gente tiver vida, a gente vai ter dívidas, porque elas não vão deixar de existir pelo fato de a gente estar vivo. Por estarmos vivos, nós temos dívidas. Então, acho que o tempo todo o ser humano vai estar devendo. A questão é como é que ele vai organizar essa dívida. Acho que dívida é uma pendência não organizada. Se for organizada, não é uma dívida, é um compromisso. Eu tenho um compromisso de pagar com o boleto de 2026, mesmo que ele ainda não tenha chegado o momento dele, mesmo que eu ainda não saiba se estarei viva até lá ou não, mas se seguirmos o fluxo, imaginando que sim, sim, eu tenho o compromisso de pagar esse boleto quando for o momento dele. É diferente de se fosse um boleto do mês passado que eu não paguei. Devido à minha desorganização, o prazo dele estipulado passou e eu estava viva nesse momento, logo teria que pagá-lo. Inclusive dívidas, elas podem ser herdadas. É diferente do que muito se fala de que a dívida ela é perdoada. Tem dívidas e dívidas, mas muitas delas são descontadas do patrimônio quando uma pessoa morre. Eu acho muito injusto, porque, poxa, a gente fica com dívida até depois da morte. Os nossos herdeiros vão adquirir como herança aí a dívida, se não foram eles que fizeram essa dívida, né? Pois é, até onde eu sei, essa dívida ela é quitada por meio do patrimônio que a pessoa deixou, ou seja, os herdeiros não terão o direito de herdar esse patrimônio, porque infelizmente essa pessoa genitora não teve a sabedoria de geri-lo. Então chegou no momento do juízo final, né, da morte da pessoa, que o Estado vai cobrar essa dívida, e aí como é que ela será paga? Ao mesmo tempo que essas pessoas teriam direito, essa pessoa também deveria ter tido a responsabilidade de deixar esse patrimônio para os filhos. Mas aí é que tá, você falou uma palavra importante, né? O Estado vai cobrar, né, do patrimônio da pessoa. Mas e quando é o Estado que nos deve as coisas? Ah, esse é um grande ponto. Quando é o Estado que nos deve calçadas boas, quando é o Estado que nos deve saúde, alimentação, moradia, Educação, transporte, tudo isso que está ali no artigo 6 da Constituição, mas que nem sempre é levantado, é que quase citado. sempre não é, Ou né? seja, o Estado também está sempre em dívida com a gente, né? É verdade. Sim, É uma sim, dívida infinita, né? exato. Agora que nós comentamos sobre dívida infinita, Infelizmente, o Estado não é um bom Lannister. Pra quem pegou a referência de Game of Thrones, os Lannisters sempre pagam suas dívidas. isso que a gente comentou agora sobre o Estado também ser um grande devedor, a gente pode abrir o nosso leque sobre os tipos de dívidas, começando falando sobre dívida financeira, e pode ser interessante falar agora um pouquinho sobre dívida histórica, por que não? Já que esse termo também é utilizado com a palavra dívida, dívida histórica, uma coisa que muito se vê, muito se discute. Dívida histórica nada mais é do que quando um grupo que já tinha sido vítima outrora, ele passa a ter
reparações, devido a que ele sofreu e esse sofrimento trouxe consequências. É o que a gente chama de reparação histórica, né? Isso, é o exemplo de, por exemplo, a política de cotas para pessoas de cores, em contraponto ao período da escravatura e suas consequências. Então, trazendo nesse contexto, é interessante notar o que Fukuyama coloca: o fim da guerra de classes é o fim da história. No sentido de que sempre vai haver uma dívida histórica. Eu estava refletindo sobre isso por esses dias, porque, para quem não sabe, Portugal já foi invadido por povos africanos e já esteve no domínio dos mouros por 700 anos. 700 anos é muita coisa. E quando Portugal conseguiu se livrar do domínio dos mouros, pouco tempo depois eles se lançaram nas grandes embarcações, descobriram o Brasil, e chega na hora de conseguir mão de obra para o Brasil, voa lá, eles vão atrás dos africanos para escravizá-los, no sentido de uma reparação histórica. Eles tinham esse sentimento de terem sido subordinados pelos africanos, aí agora a chave mudou, são eles quem subordinam os africanos, e assim se constitui o Brasil, de uma base escravocrata, e essa base deixou para nós brasileiros grandes marcas na nossa cultura. E devido a isso surge justamente essa política de cotas, né, como já havíamos citado, ou seja, se trata de uma guerra entre grupos. Pelo mesmo motivo que Israel e Palestina indicam que nunca terão um cessar-fogo, porque sempre haverá uma dívida a ser reparada, sempre haverá uma coisa lá atrás que foi mal concluída e algo lá na frente que vai ser um novo estopim. É como se fosse Uma... também um sentimento de revolta e de vingança também, né? Essa dívida também vem junto com isso, né? Pelo que você está me trazendo aí Uhum. historicamente falando, é, abusaram de mim aqui, agora mais na frente eu me vejo numa posição de poder, entre aspas, me vingar Uhum. desse grupo que abusaram do nosso grupo, né? Da minha família, da minha tribo e tal, e aí eu vou e faço também para meio que pagar na mesma moeda, né? Uhum. Já diz o ditado, né? Olho por olho, dente por dente. Uma E é mais ou menos isso. pergunta, uma pergunta honesta. Até quando vai? Quanto tempo dura uma reparação histórica? Olha, essa é uma boa pergunta, hein. Já que uma coisa que eu gosto de pensar é no sentido de impactos. Como se medir impactos? É uma coisa que para você quantificar em dados é uma coisa difícil. É claro que a gente pode citar impactos. Ah, teve impacto para emprego, teve impacto para moral, teve impacto para, autoestima, mas certo, o quanto, além do fato de que para umas pessoas tem mais impactos de diferentes nuances do que para outras, é diferente, vamos puxar o mesmo exemplo, uma pessoa negra aqui no Nordeste é diferente de uma pessoa negra no Sul, no Sudeste. E isso Uma também varia do gênero, tem, em relação a isso, a cor, né? A tonalidade da pele, Com as certeza. características físicas. Será que essa reparação ela iria, tipo, perdurar até o fim da discriminação? E aí, tipo, não existe mais discriminação, não existe mais racismo, por exemplo, e aí a reparação ela acaba. Olha, uma coisa que eu acho, nossa, hoje eu tô falando muitos "eu acho", né, mas assim, vindo de uma reflexão, eu creio que o racismo nunca vai deixar de existir, e pensando também num princípio constitucional de ai gente, me esqueci o nome, é um princípio que diz que é impossível do retrocesso. É como se fosse um bloqueio do retrocesso. Uhum. Constitucionalmente falando, Não vai deixar de existir não essas separações que já estão na lei, é o que diz, não é isso? princípio de vedação ao retrocesso. Tudo aquilo que nós já conquistamos, para sair da lei, tem que ter muitas explicações. Explicações do, por exemplo, da fundamentação do porquê que isso deve ser retirado, com base em quê, quais os ganhos. E aí acontece que é uma política pública bem estabilizada, que traz sim vários ganhos, e que, já que ela não representa um retrocesso social, ela há de ser continuada, até porque não existe melhor política que se coloque no lugar dela. Eu acho que não vai haver uma retirada dessa, dessa reparação, mas ela vai ser naturalizada como uma coisa que é assim, tem que ser. E não porque foi implementado como lei,
mas ela vai se tornar uma coisa naturalizada. É Uhum. assim que eu penso a situação. É essa a intenção, né, para que se É, naturalize o alcance de pessoas negras aos cursos, aos empregos e tudo mais. isso, acho que é nessa pegada mesmo. Compreender. E aí, gente, Demais. vamos pensar aí nessas dívidas, né, porque são vários recortes. E aí, voltando um pouquinho para o recorte do contexto financeiro, né, eu queria pensar um pouquinho junto com vocês e com quem está em casa ouvindo a gente, o que que motiva a pessoa a entrar em dívidas? O que é que pode levar a pessoa a ter dívidas financeiras? Eu acho essa uma boa pergunta, porque tem só impactos, na minha opinião, sociais e ambientais, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem uma política, a gente tem uma mania, na verdade, muito de querer imitar os Estados Unidos, né? Tudo que os Estados Unidos faz, o brasileiro, muitos brasileiros, no caso, não generalizando, tem essa coisa de querer, incorporar a cultura de lá, né. Então, tipo, mesmo que você trabalhe como CLT ganhando um salário mínimo, você quer ter um iPhone Pro Max 15, sabe. É o 17, o último que lançou agora, né. E aí você vai e arranja um cartão de crédito, parcela para 1000 vezes e se endivida ali, só para ter aquele iPhone, Aí sabe. vem de uma lógica de consumismo desenfreado, né, que as pessoas elas querem sempre, comprar, ter, adquirir e não para pensar a necessidade desses bens ou serviços. E isso é motivado muito também, pelo próprio sistema do capitalismo, né, Sim. na verdade é uma das engrenagens, uma das do que mantém o Sempre capitalismo também, essa sempre lógica do fazendo consumismo. sempre fazendo muita propaganda sobre crédito, né, sobre parcelas. Crediário. Isso. E aí, além disso também, outras coisas que podem impulsionar, né, que podem desencadear esse consumo desenfreado, por exemplo, as pessoas que elas, compram como uma satisfação momentânea, porque elas não querem se sentir, por exemplo, triste, tá se sentindo triste, não sabe lidar com a tristeza ou com a raiva, sabe que comprar vai trazer aí uma satisfação, um prazer, e aí vai lá e compra. Eu tenho esse É, fator também. um contexto mais psicológico, né. Além disso, para ficar na moda, para ser aceito em alguns grupos, né, quem nunca comprou alguma coisa totalmente desnecessária, só para fazer parte de um determinado grupo que usava aquilo. Não, eu acho que Uma tá roupa. eu acho que tá muito atrelado também, a esse conceito de que felicidade está muito atrelada a você ter coisas, né. Então, tipo, eu só sou feliz se eu tenho um carro, eu só sou feliz se eu tenho um celular top, eu só sou feliz se eu tenho uma casa muito top. Né, e as pessoas atrelam a felicidade a objetos e se matam de trabalhar ali para obter aqueles objetos como e vão em busca de uma felicidade que é vão, né, porque, tipo, muitas vezes quando se conquista essas coisas, a felicidade meio que ela some, porque não é uma felicidade real, né. Eu gosto de pensar muito também na obsolescência programada, é quando os objetos eles têm propositalmente um Sim, prazo de validade ali para deixarem de funcionar, abre parênteses no meu micro-ondas, mas aí a pessoa se vê no dilema, comprar um novo ou mandar consertar. Esse mandar consertar vai custar quanto? Compensa mais mandar consertar ou comprar um novo? Mas se mandar consertar, esse dinheiro vai para uma pessoa local, da comunidade, com certeza mais precisada do que o dono da Consul, da Philips, que ele só quer que você compre um novo, e aí a pessoa, nessas demandas diárias, se vê tendo que fazer decisões que tornam mais difíceis o seu controle de gastos, porque se coloca um conserto de, vamos supor, eh pouco valor abaixo de um novo, a pessoa vai pensar: "Ah, eu prefiro comprar um novo, mas é mais caro". É a mesma coisa daquela noção de que tem 2 baldes de batata frita. O médio é, sei lá, R$ 10, mas o grande que vem o dobro é 12. Você não precisa do grande que vem o dobro, mas você pensa: "Olha, é mais vantajoso", mas ao mesmo tempo você está gastando a mais, porque na sua cabeça isso é convertido em vantagem, quando na é. verdade é uma desvantagem, você As está gastando pessoas mais para comprar mais desnecessariamente. as pessoas pensam: "Ah, são só alguns reais a mais", né.
Porque normalmente quando é do médio para o grande eles fazem isso, tipo, colocam uma diferença bem pouquinha, né, que é para sempre você querer comprar o maior de todos. Exatamente. E aí é como se não houvesse essa higiene nas prateleiras, né. As prateleiras são tendenciosas para o nosso consumo, além Sim. dessas grandes todas essas facilidades de cartão de crédito, e poder parcelar, e coloca não sei quantas vezes sem juros, e tal, tal, tal. Amiga, você poderia repetir aquela palavra de novo? Obsolescência programada. Obsolescência programada, isso, perfeito. Inclusive eu odeio isso na Samsung. Eu tenho o celular da Samsung, que é o S23, né, e tipo, é muito ridículo que eles lançam assim, lançaram o S25, né, que é o quê? 2 gerações na frente, tipo 2 anos, e aí lançaram novos recursos para o S25 que não chegaram para o S23. Só que tipo, eu comprei o S23 com 5 anos garantidos pela fabricante de atualizações, né. Só que, tipo, de que me adianta esses 5 anos de atualizações, se quando lança as novas atualizações eu não tenho direito aos novos recursos, que é para me obrigar a comprar nova geração. Ou Uhum, seja, é a engrenagem do sistema capitalista que já é pensado justamente para fazer com que a população ela seja, meio que programada mesmo, né, a população ela seja condicionada a adquirir novos bens do mesmo tipo uhum. só por uma diferença mínima, né, e isso é alimentado, seja pelo marketing, propaganda, seja pelos próprios, as pessoas que estão fazendo a propaganda. Quem é contratada para fazer propaganda? Artistas, pessoas que são, influências, né, na sociedade, então isso também interfere no desejo da população. E aí Gabi falou alguma coisa sobre cartão de crédito e minha gente, olha, sinceramente, para mim o cartão de crédito é o assim, ele é o grande enganador da nossa mente, no contexto de dívidas, porque é uma sensação de que você tem dinheiro, só que você não tem dinheiro, você tem um cartão que te dá a possibilidade de comprar a prazo. Você vai pagar de qualquer jeito, só que a sensação que você tem é que: "Ai, eu tenho dinheiro infinito, porque eu tenho o dobro do meu salário no cartão de crédito", mas você não tem o dobro do salário na Pra sua pagar conta. o cartão de crédito. Nossa, um acidente aqui. Acidente, Olha, o negócio acontece. foi tão impactante que causou um acidente aqui. Prejuízo. Muito impactante. Maiara vai comprar uma caneca nova ou vai consertar a caneca Eu antiga? vou colar. Boa, Vai falar. A colinha custa em cerca de R$ 10, uma caneca nova deve ser mais de 20. boa, boa, boa. E além de que a caneca nova não seria essa que você ganhou, a própria, da sua paciente, né. Justamente, né, foi logo uma caneca ganhada. Ou seja, essa própria questão da obsolescência programada traz a despersonalização dos objetos. A Exatamente. gente perde aí o modo como eles são feitos individualmente, mas prosseguindo, Mai, você ia comentando sobre Sim, cartão de sim, o crédito, né? cartão de crédito que nos dá a falsa sensação de que a gente tem dinheiro. E a população, de modo geral, ela cai muito nessa armadilha, porque é uma oferta, né, o cartão de crédito é ofertado como quem estivesse vendendo bala, tipo assim, tá dando, na verdade é como se estivesse dando para você dinheiro. Você vai no Nossa, centro, você vai no shopping, nas lojas, "Ah, vamos fazer um cartão de crédito", você ganha então, desconto na primeira eu compra. sempre achei muito chato quando ia na Riachuelo, na C&A, e aí tinha logo aquela pessoa: "Vamos fazer um cartão, vamos fazer um cartão". É, o cartão de crédito, ele não tem em vários países não existe cartão de crédito, apenas o de débito. O Brasil é um dos países que tem um cartão de crédito, porém o brasileiro é um tipo de pessoa, né, lógico, generalizando, não todos, mas é um tipo de pessoa que não tem educação financeira para usar o cartão de Uhum. crédito, e é um dos motivos de ele ser um dos grandes vilões quando a gente fala sobre endividamento. O brasileiro é muito tipo: "Vou fazer todos os tipos de cartão de créditos possíveis, vou estourar o limite de todos e não vou pagar nenhum". Então, é bem isso. E aí o que acontece, né? Isso acontece justamente pela falta da educação financeira. É um caminho inverso, né. A lógica, capitalista nesse sentido de ofertar esse crédito para a população, ela vai contra essa lógica da educação financeira que, na verdade, a população, de modo geral, não tem. E é uma coisa que, o que eu penso é, deveria ter uma disciplina na escola, na educação básica. Educação financeira deveria fazer parte
da base curricular das escolas públicas e privadas, né. Em outros países eu sei que isso existe, e se você for parar para observar, para analisar como as pessoas nesses outros países que têm educação financeira nas escolas, como a população lida com dinheiro, não só com a questão de dívida, mas com dinheiro no geral, é de uma maneira muito mais evoluída e muito mais educada, no sentido de ter uma organização, de conseguir dar conta do próprio dinheiro e sem ficar com sufoco na vida, né. Isso ajuda em muitos contextos, não é só na questão financeira, isso ajuda na saúde mental, isso ajuda no contexto da alimentação, da própria educação no contexto geral, de modo geral, isso ajuda, no crescimento inclusive, profissional, porque se você não está com dívidas acumuladas, vai lhe sobrar dinheiro para reinvestir na sua própria educação e na sua vida profissional. Então, a educação financeira, ela deveria ser a base também da educação, como a gente aprende português, matemática, isso deveria estar atrelado. Eu tenho um adendo. Eu acho que existe sim ensino de educação financeira no currículo escolar como temos atualmente, porém ele não é valorizado, da mesma forma que a educação no geral não é valorizada. Vou trazer exemplos. A gente aprende na escola a fazer regras de três, mas em que momento a gente aplica isso nos supermercados? É raro, a gente não para fazer a continha, a gente olha, bate o olho e pensa: "Ah, o maior deve estar sendo mais custo-benefício", mas não necessariamente. Muitas das vezes o frasco menor com menos produto, mas porém num preço inferior, está custando mais. A gente não para fazer essa regra de 3, apesar da gente ter aprendido na escola. A gente também não para fazer contas de juros simples, juros compostos, a gente também aprende isso na escola. E a gente também não coloca em prática outros conceitos de física e química, como por exemplo, aquele conceito de que quando a água atinge o estado de ebulição, a gente não precisa mais estar investindo tanta chama, ou seja, a gente pode diminuir o gás quando a água atinge a ebulição. Isso a gente aprende na escola, mas fica na escola, isso a gente não traz para nosso cotidiano. Acho que é por conta de uma desqualificação da educação. Acho que a gente sempre pensa que a gente não aprendeu o suficiente, mas na verdade a gente teve ali, teve alguém ensinando, mas como a gente não dava tanto valor, ou então porque era um conhecimento fragmentado em diferentes disciplinas, não era uma disciplina chamada educação financeira, aí a gente não dá tanto valor a esses pequenos conhecimentos que teve ao longo da formação. Compreendo o seu ponto de vista, amiga, mas acho que, a gente aprende de fato, né, tudo isso, só que como você mesma falou, é solto, É né, são solto. conhecimentos soltos, e não é aplicado no nosso cotidiano. Por quê? Porque a gente também não aprende de maneira aplicada no nosso cotidiano. Isso é verdade. E aí, quando a gente vai para casa, não existe uma relação da continha de matemática que eu aprendi na escola com o supermercado que os meus pais fizeram, com o Uhum, salário que minha mãe, recebe, que meu pai recebe. Então, a criança, né, a gente tá falando aqui do ensino fundamental médio, mais ou menos, uhum. a criança, o adolescente, ele não vai, por si só, de modo geral, juntar as 2 informações e dizer: "Ah, então eu tenho que usar aquela continha que o professor me ensinou para economizar o dinheiro da minha mãe e do meu pai, porque mais na frente vai ser o meu dinheiro". Tipo, É. a disciplina de educação financeira iria fazer justamente a junção do contexto, didático, do Uhum. português, matemática, física, né, essas coisas que fazem parte do cotidiano e que a gente aprende disciplina solta, no contexto financeiro da vida cotidiana. Por quê? Porque, de modo geral, a população, a família, ela não tem capacidade para fazer isso. E viva Paulo Freire, unindo o conhecimento da escola com o nosso a nossa necessidade prática, né, amiga, agora que você comentou, faz muito sentido e, nossa, talvez eu fuja um pouquinho do tema, mas a gente aprende na escola a escrever a língua portuguesa da tal qual ela é dita, né, você, VOCE, acento circunflexo, mas chega na vida adulta, que a gente não tem mais essa cobrança escolar, a pessoa vai começando a escrever de qualquer jeito, e isso também se torna um hábito, e eu acho que endividamento também vai de hábito. Com É certeza, uma questão cultural também, né. quanto mais você gasta, mais você se acostuma a gastar muito. Luxo é algo que acomoda a pessoa.
Por exemplo, a pessoa que recebe muito, ela também gasta muito para manter aquele padrão de vida. A pessoa que ganha pouco, ela consequentemente deve obrigatoriamente, e é nesse ponto que implica toda a questão, porque ela deve obrigatoriamente se dar um nó para que suas dívidas caibam dentro desse pequeno orçamento. E aí a gente também pode trazer para a pergunta de o que é uma dívida. A dívida é aquilo que ainda vai chegar, a conta que ainda vai chegar. A dívida é, eu ganho 1.000 e pago 500. Eu estou com uma dívida ou não? A minha dívida é suprida. Até quanto é dívida e até quanto é extra? Eu acho que não seria perguntar até quanto, eu acho que seria a pergunta, assim, tipo: "Como é que tá a minha organização?". Tipo, eu ganho 1.000, mas, eu tenho quais são o quantitativo da minha despesa fixa, ele vai até 1.000, ele passa de 1.000, se ele vai até 1.000 eu tô no limite, porque eu ganho 1.000 e pago 1.000 e não sobra um centavo. Então, assim, eu tô trabalhando só para sobreviver. Uhum, Se eu ganho 1.000 e gasto 1.050, aí eu já tô devendo R$ 50. uhum. Agora, se eu ganho 1.000, eu gasto os 800, 700, eu fiquei de sobra. Então esse que está sobrando é um extra, assim, entre aspas, é um extra, porque não é um extra, porque faz parte do salário. Sim, sim. Mas é um valor que sobra para você fazer o que quiser, fora daquelas coisas fixas que seriam os compromissos, né, que seria a obrigatoriedade. Eu tenho uma pergunta. Até onde vocês iriam para pagar suas dívidas? Olha, Rapaz, depende da dívida. amigo, agora que você comentou, e essa não é a minha resposta, mas eu gostei de lembrar do exemplo da Sônia no livro Crime e Castigo. A família dela está em dívidas, então ela entra no ramo da prostituição. Essa é uma saída, imoral, né, já que sai do ramo dos bons costumes. Porém, você vê que a personagem está cerceada em uma decisão difícil, porque de alguma maneira ela estará contra os costumes, ela terá que fazer uma decisão difícil. Ou ela fica uma endividada, uma inadimplente, desqualificada na sociedade, ou ela se desqualifica por outras formas. Então acho que a pessoa endividada, ela tem que tomar uma decisão difícil, porque ela realmente está no cu da cobra. Inclusive, no período da Covid-19, né, o período da pandemia, inúmeras pessoas, passaram a ter aí um grande sofrimento psicológico, emocional, devido ao fato de ficar desempregada repentinamente e não saber o que fazer com as próprias dívidas, sejam elas dívidas de longo prazo, sejam elas dívidas fixas do mês corrente, né. O tema do endividamento é um tema difícil, porque vamos supor que a pessoa tem uma dívida de R$ 50.000. Beleza, pá, ali, R$ 50.000. Mas as outras dívidas ainda vão continuar vindo, porque a pessoa está viva. A pessoa ainda terá, além desses 50.000, vamos supor, mais 5.000 para ela sobreviver, ou seja, a dívida nunca vai ser só 50, a dívida vai ser 55 ou 56 se ela passar por alguma doença. Sabe, essa dívida não se congela ali, além de que há inflação, além de que há aumento de preços, então são todos, fatores que dificultam. Vai aí também a gente resgatar, né, a importância de mutirões que se faz contra o endividamento, propostas de negociação. Quem estiver passando por essa dificuldade, é sempre interessante procurar ver um defensor de justiça, já que a questão é justamente essa, não conseguir pagar um advogado, mas ver como consegue limpar o seu nome, porque é bastante importante ter o nome limpo, abrir grandes margens para que a pessoa possa conseguir bens, patrimônio. Eu acho engraçado é que, a engrenagem do sistema, ele cria o problema. É. Faz as pessoas, né, impulsiona as pessoas a criarem dívidas, né, porque tem toda essa oferta de cartão de crédito, os bancos também alimentam, né, essa coisa de empréstimo, por exemplo, né, que também é uma dívida, Uhum. empréstimos e tudo mais. Então ele cria entre aspas, "a solução da pessoa", tá sem dinheiro, "Olha, toma aqui R$ 5.000 para você ir pagando devagarzinho". É verdade. Mas aí, cria o problema, aí quando diz que o problema tá demais, cria também uma suposta solução, que é essa negociação, É.
E aí, beleza, a pessoa quitou nessa negociação. Aí daqui a pouco o banco liga: "Você quer um cartão de novo?" Complicado. O contexto não vai deixar de ser o contexto, né? Mas por que que eu fiz essa pergunta de até onde você iria para pagar suas dívidas? Porque eu acho que Gabi não assistiu, mas eu lembrei daquela série, Round Six. Ah, assisti sim. Sim, Você assistiu? sim. Assisti sim. Né, que as pessoas se comprometiam a entrar numa espécie de jogos mortais, né, e tipo, ali, naquele jogo, era um jogo que você jogava e tinha a possibilidade de morrer. Se você não morresse, você tinha a chance de no final do jogo, no final de todos os jogos, no caso, você ganhar uma bolada de dinheiro e conseguir pagar sua dívida. Hum. Mas só que durante a série a ganância das pessoas se mostra tão grande que mesmo já tendo dinheiro suficiente para parar o jogo, porque elas tinham essa possibilidade, né, de parar e dividirem o dinheiro entre si, elas queriam continuar jogando porque queriam ganhar mais. E trazendo isso para a realidade, isso acontece em outros formatos, né, por exemplo, os famosos agiotas, são aquelas pessoas que emprestam dinheiro avulso, sem mediação de banco, de nada, e muitas pessoas pegam dinheiro com esses agiotas e às vezes correm risco de morte mesmo, porque é um pessoal meio barra pesada, que se você não pagar, eles Não vão tem negociação certa. não tem Serasa não, É na é bala, na né? bala o resultado. Mas, amigo, sabe que por um lado eu entendo essas pessoas que mesmo tendo dinheiro de pagar, eles querem ir mais. Porque veja só, a pessoa já se sacrificou tanto, mas tanto, para tudo que ganhou dar a alguém. Quer dizer, ele não vai ter nada daquilo que ele se sacrificou, ele vai apenas dar. Acontece que se ele morrer, ele não vai ter nada a ver. Ele já tá De jeito fudido. nenhum. Ó, o cara já tá fudido. Aí ele pode pelo menos pagar a dívida e ficar vivo, né. É porque, assim, no jogo, né, do seriado, você pode ir para mais um jogo, né, mais uma rodada de jogo, e você pode realmente ter um pouco mais de dinheiro, mas você pode ser a pessoa que morreu no próximo jogo, e aí, de fato, nem a sua dívida e nem sua vida. É, nem a dívida e nem a vida. Aí, Eu acho que uma complicado. coisa que também contribui muito para as dívidas, principalmente as financeiras, é um pouco do que você falou antes também sobre essa coisa da desvalorização dos objetos, né. Por exemplo, tem um anime que está muito em alta agora, chamado Gato Yakuta, e aqui eu vou falar um pouco sozinho, porque nem Gabi nem Mayara veem animes, só eu, Público né. que assiste animes. Fiquem ligados. Mas nesse anime, tipo, se passa numa sociedade distópica, na verdade, onde as pessoas, principalmente as pessoas mais nobres, né, elas, tipo, jogam muitos objetos no lixo e muitas vezes são objetos que nem estão tão ruins assim, sabe. Mas elas simplesmente largam o dane-se, né, e jogam os objetos no lixo. E aí as pessoas que são mais carentes, elas tentam roubar para ela esses objetos, ou seja, algo que os mais nobres jogaram no lixo, os mais pobres tentam roubar, porque nem roubar os objetos do lixo eles podem, nem pegar os objetos do lixo eles podem, né, que é para tentar reconstruir, reformar, né, reaproveitar aqueles objetos. Isso me lembra, sabe o quê? Não sei se é aí na cidade de vocês, mas quem mora em Aracaju já deve ter visto que tem como se fossem uns gavetões em algumas praças, que é para colocar roupa para doação. Sim, sim. Mas a pessoa em situação de rua, ela não consegue acessar essa caixa, porque ela é fechada de uma maneira para só receber. Ou seja, se ela estiver pegando esse objeto diz que é destinado a ela, ela estará cometendo um crime de roubo. Isso antes tem que passar pela, não sei, Secretaria de Assistência Social, talvez. Mas é essa mesma situação que você descreveu, Sim, da ficção para a realidade. sim. As pessoas não conseguem, né, aproveitar muito bem as coisas que elas têm, às vezes, e complicado. Pelo próprio sistema, né, aquela coisa de quem, como o Gabi já falou também, a gente tá meio repetitivo nesse tópico, que é quem ganha mais vai gastar mais e tem um pouco também de se manter naquele estilo de vida, e se tem um iPhone X e já lançou o iPhone Y, então quem vive nesse padrão de vida se sente
pressionado a ter esse outro iPhone, né? Eu particularmente acho perda dinheiro jogado fora comprar iPhone. Eu acho que existem outros telefones mais em conta que faz a mesma coisa e com a mesma qualidade e que é muito mais barato. Mas enfim, Fica aí o comentário, né? é uma opinião muito particular. Nossa, eu lembro que quando eu era criança, os meus pais não tinham dinheiro pra me dar um videogame, né? E aí eu era doido pra ter um Game Boy. Não sei se vocês lembram desse videogame. Lembro. Ele era de mão e aí tinha umas fitas que você colocava nele. E aí a vizinha que morava no prédio da frente, ela jogou um Game Boy novinho no lixo porque o filho dela não queria mais jogar. E eu fui lá e peguei. Um negócio novo, prestando, Um negócio funcionando. novo prestando, funcionando. Nossa, eu fui tão feliz com aquele Game Boy, sabe? Eu fico me Que eu peguei no perguntando. lixo. Eu fico me perguntando, gente, quem é que ganha? Tantas pessoas endividadas, né? Porque veja, é todo um sistema por trás desse processo todo. Amiga, sabe quem ganha? Os bancos. Exatamente, né? Porque, certo, vamos colocar, o cidadão empresta o dinheiro dele para o banco. Se não paga, quem vai pagar é o Estado. Mas o banco, ele não vai deixar de ganhar o dele, não. Ele nunca perde. Mesmo quando ele diz que perde, ele não perde. Ou Exatamente. seja, quem mais ganha são os bancos. A curto prazo, assim, a gente pode até entender uma lógica no contexto comercial, né? Por exemplo, quando é época de São João aqui na região do Nordeste, né? Que é um período bem movimentado para o comércio, Natal, Páscoa, o comércio ele tem uma movimentação um pouco maior. E as pessoas elas vão gastar, vão se endividar um pouco mais. Mesmo quem não tem um extra para gastar, vai passar no cartão de crédito, vai pegar um empréstimo, seja no banco, seja com a agiota, seja com a família. Tanto é que chega julho, tá todo mundo. E aí vai de fato aumentar. Tanto a questão de venda, de compras, às vezes surge também um aumento no contexto de empregos temporários e tal. Isso vai movimentar o comércio, mas isso é a curto prazo. Porque a longo prazo, a galera vai ficar com dívidas, né? E aí a longo prazo só vai juntando isso e quem vai ganhar de fato são os bancos. Certo. Alguém mais tem mais algum levantamento para colocar? Acho importante a gente agora também trazer um pouquinho da questão de como é que fica a questão, né? Como essa questão das dívidas interfere na saúde mental das Boa. pessoas. Olha, eu acho que o endividamento tanto pode ser causa de saúde mental, quanto pode ocasionar consequências em saúde mental. Causa como? Vou trazer um exemplo de uma pessoa em contexto de bipolaridade. A pessoa em mania, ela pode fazer gastos excessivos, compras impulsivas, e da mesma forma, uma pessoa ansiosa pode tentar se antecipar, comprar coisas e que quando vai chegar na hora do vamos ver, às vezes nem precisa. E por outro lado, como consequência, né, desses gastos, acho que traz principalmente depressão e também a própria ansiedade de remediar os contornos, né, que esse endividamento trouxe. Eu diria que endividamento e saúde mental estão completamente interligados. A pessoa faz compras em um estado mental. Essa coisa do por exemplo, o estado de ânimo que você está quando você entra numa loja, influencia totalmente aquilo que você vai gastar dentro dessa loja. Uhum. Uma coisa é você entrar numa loja, motivado para lá, você ouvir uma música alegre, contagiante, e diferente também de você ir para esse mesmo ambiente com um outro estado de espírito e você não será igualmente impulsionado a consumir. Então acho que humor e saúde mental tem tudo a ver. Ou humor e saúde mental não, né. Humor e saúde mental obviamente, mas que tem também a ver com endividamento. Sim, não à toa o marketing explora isso muito bem, né? Essa coisa dos estados de espírito, das emoções, atrelada à propaganda, justamente a alocação das prateleiras e dos itens em supermercado, em lojas e tal. As promoções são pensadas também, justamente pensando nisso, né? Dia das Mães. Nossa, quer ver um fenômeno que movimenta mais o mercado do que esse no Brasil? Mesmo. Eu acho que esse, o Mais do que a Natal. Páscoa?
Mais do que a Páscoa. Ó, em minha Porque opinião, é muito tá? apelativo, né? Dia das Mães é muito E apelativo. é porque, assim, a Páscoa, ela remete muito mais ao público infantil, né? Você vai dar ovos de Páscoa muito mais para o Mas, público gente, e infantil. no Natal, que vende uma galinha por mais de R$100 chamada de Chester? Pelo amor de Deus. É, amigo, você traz um bom ponto. É Olha, verdade. Natal e Dia das Mães competem. Mas uma coisa que eu gosto de observar em Dia das Mães é porque existe aquele sentimento de gratidão que você não vê no Dia dos Pais. Dia dos Pais, Acho justificado, viu? Isso não, aí, assim, justificável com certeza. no nosso país, no contexto cultural que a gente Então, vive. mas Eufemismo. Dia das Mães é Dia das Mães, mas Dia dos Pais é Dia das Mães. Dia dos pães. É. Dia dos Pais não é Dia dos Pais, Dia dos Pais é Dia das Mães. Lógico, existem suas justificativas que são completamente compreensíveis nesse mundo machista que a gente habita, mas é pra gente ver a relevância dessa figura feminina na nossa família. E pronto, já mudei de assunto. Aí a gente já tá antecipando outro episódio. É. E, ainda dá tempo de trazer mais um? Vamos sim. Pronto. Agora que eu citei mãe, vou citar a palavra família. Uma coisa que, quando eu estava elaborando aqui o roteiro, que me ocorreu foi: falamos sobre dívidas financeiras, falamos sobre dívidas históricas e também me surgiu o questionamento sobre dívidas pessoais e dívidas com os pais. Agradecer pela criação. Tenho que atingir um certo objetivo porque meu pai me criou para isso, ou é uma ingratidão, é ser a ovelha negra da família. É também uma dívida que se cria com sua família, não é? Eu diria que isso aí é um amor condicionado, né? E aí tá mais pra discussão. Eu diria que talvez essa dívida não seja tão real assim, porque a gente não pediu para vir ao mundo. Ah, ela é bem real em algumas famílias, viu? Tipo, se a gente for questionar, tipo, eu tô aqui porque vocês me colocaram aqui, então é vocês que estão em dívida comigo. Verdade. Império mata as balanças, né? Não podia não ter me deixado lá no céu, bonitinho, Mas não, sabe, relaxando. Vai me trazer logo pra terra? Rapaz. resolveu furar. Oh. Cadê a censura? Pois é. Bom, então tem esse outro lado aí do endividamento, né? Falando sério agora, A viu? dívida nas relações, amigos que devem uma visita, amigos que devem uma ligação, ou então, eu devo um dinheiro para minha mãe, mas como minha mãe me sustentou, sabe? Pra gente ver que cada família, cada relação tem sua própria dinâmica. Sim, sim, mas isso é um ponto muito importante mesmo, porque acaba entrando em um contexto em que eh, toca em sofrimento, né? É uma dívida que vai gerar um sofrimento, é um sofrimento diferente do sofrimento financeiro. A gente também sofre quando tá em dívida porque fica sem dinheiro, mas aqui a gente toca num ponto que traz um sofrimento emocional, psicológico, de achar que a gente deve aos nossos pais, porque eles tiveram que comprar uma comida a mais pra gente comer, porque eles tiveram que pagar uma escola pra gente estudar, porque tiveram que comprar uma roupa, quando na verdade, inclusive, isso está por lei, que é a obrigação deles. E do Estado. E do Estado. E a dívida com as leituras dos livros? Tem isso também. Pois é, né, amigo? Eu tô devendo ler Ana Karenina já faz uns 6 meses, eu acho. Mais, viu? Pois é, gente, é um tema bastante amplo, tentamos trazer aí recortes para vocês acompanharem. Temos mais alguma colocação? Acho que não, gente. Acho Acho que que dá pra podemos ir para as fechar. indicações. Certo, e vamos lá. De indicação que temos? Eu vou indicar o anime Gachakuta, que é o que eu já falei antes, né? E a série Round Six. Como é, amigo? É gaita curta, é? Gachakuta. Pronto. Tá. Eu vou indicar aqui coisas para vocês aprenderem a sair das dívidas, tá? Opa! Então vocês fiquem ligados Vai aí. citar o Me Poupe. São dois Papel- canais, Papel e caneta. dois canais de educação financeira no YouTube. Um se chama Nath Finanças, que é da Natália Rodrigues, e o outro se chama Me Poupe, Não, deixa. da Natália Arcuri. São duas personalidades aí no mundo do YouTube que trabalham com educação financeira, fazem um belo trabalho, essas duas Natália, né? Cada uma com o seu estilo, mas é um contexto muito importante para esse assunto, né? Sair das dívidas, evitar dívidas, lidar com cartão de crédito. Bom, eu vou trazer 3 livros do mesmo autor. Tentei escolher um, mas não deu. Será O Jogador,
Crime e Castigo e Gente Pobre, todos eles de Dostoiévski. Isso aí. Então, estamos encerrando, minha gente, mais um episódio. Vamos deixar aqui os nossos Instagram, né? Porque temos que Aquele biscoito, né? biscoitar um pouquinho. Vocês podem me encontrar no Instagram do @psimaiara_santana. O meu @psi_david_bispo. @gabipenova.psi. E é isso, tchauzinho, até a próxima. Tchau, tchau.